Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani e hoje recebo essa grande amiga, Simone Mendonça. Minha amiga que a contabilidade trouxe, que o CRC me trouxe. Somos colegas, né? Estamos juntas nas plenárias do CRC, somos conselheiras e assim, prazer, querida. Então, ter você aqui. Obrigado, Dani, pelo convite. O prazer é todo meu, tá? Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você e pelo Carlos Marinho, né? E eu agradeço muito por estar aqui batendo esse papo com você. Vai ser ótimo. Tá Com preparada? Estou preparada. Então vamos lá. Simone, pra gente começar, fala um pouco de você, da sua vida, né? As pessoas querem saber de você. Então, eu sou Simone Mendonça, né? Para quem não me conhece, tenho 51 anos, não tenho problema de falar da minha idade. Que delícia! Né? 51, uma boa ideia. Boa ideia, é. Sou divorciada, tenho 2 filhos, moro com meus 2 filhos, o Douglas de 24 anos, Danilo de 19 anos, né? E sou contadora já há bastante tempo e também trabalho na área de BPO financeiro, né? Que é minha especialidade dentro do CRC, que eu também coordeno a comissão de BPO financeiro do CRC. E estou nas redes sociais também, falando sobre BPO financeiro, falando também um pouquinho da minha vida, da minha história, né, dos momentos que eu tenho vivido. Que ótimo, que bom. Adorei. Um filho de 24 e um de 19. São 2 rapazes, né? Já super bem criados. Algum vai seguir a carreira da mãe? Então, o mais velho, né, de 24 anos, chegou a fazer 1 período e meio de ciências contábeis, mas se inclinou para a área de design e mudou completamente. Hoje ele trabalha como designer. E o mais novo, que trabalha comigo, também passou, no caso, no vestibular, né, para a UF, também desenho industrial. Então, os 2 vão para essa área de design, de desenho, né? Mas, assim, eu gostaria que pelo menos um dos 2, né, fosse da área de ciências contábeis, mas, pelo visto, não. Quem sabe os netos. É verdade, é verdade. Mas eu tenho uma sobrinha que ela foi influenciada por mim, né? E ela fez ciências contábeis e hoje trabalha comigo. Olha! É contadora também formada e trabalha lá conosco, lá no escritório. Ah, então vai ser sua sucessora. Vai ser minha sucessora. A empresa vai ficar na família, tá tudo certo, que né? sim. Que bom, pelo menos uma sobrinha, né? É verdade. Quantos anos ela tem? Eu acho que tem 27. Nova tem ainda. 27. Nova ainda, tem muita... Mas trabalha comigo desde 16 anos. Nossa! Foi o primeiro emprego dela e ela se encantou pelas ciências contábeis, né? E fez o curso de ciências contábeis, fez, no caso, a graduação e está lá conosco contribuindo. Eu acredito que ela, sim, será a sucessora. Olha! E, Simone, como é que você iniciou no mundo da contabilidade? Na verdade, eu não tinha, assim, tanta ideia de fazer ciências contábeis, né? A minha ideia era fazer direito. Então, quando eu fiz o ensino médio, né? Quando eu terminei o ensino fundamental, que na época não era ensino fundamental, né? E fui fazer o ensino médio, as pessoas falavam assim, já como você quer fazer direito, faça o curso de contabilidade, técnico contabilidade, porque tem a matéria direito, né? Que a pessoa faz direito 1, direito 2, tal, aquele direitozinho ali. Básico. Então faz contabilidade, você já vai ter uma noção. Então, quando eu comecei a fazer o técnico em contabilidade, eu me apaixonei pela contabilidade e resolvi fazer também o curso superior em ciências contábeis. Que legal! E acabei deixando o direito de lado. Mas na sua família não tinha ninguém da área de contabilidade? Você é a primeira? A primeira. Na verdade, né, eu sou a caçula de 6 irmãos, né? E a única que tem curso superior da minha família. E então, assim, eu não tenho referência, não tenho nada de ninguém da família. Agora, os meus sobrinhos que já vieram depois de mim, graças a Deus, todos eles têm formação acadêmica. Caramba, muito legal, né? É legal. E aí você tem um escritório de contabilidade, né? Esse escritório tem quanto tempo? Então, eu empreendo desde quando eu me formei, né? Eu comecei a empreender na contabilidade, então eu já tenho um escritório de contabilidade já há 27 anos, né? Bastante tempo. Sendo que há 2 anos e meio atrás, né? Eu conheci uma pessoa que hoje é meu sócio. Na verdade, eu conheci ele deve ter uns 3 anos, mas há 2 anos e meio a gente resolveu fazer uma sociedade. Eu peguei toda a minha expertise, ele a dele, né? E eu trouxe toda a minha clientela que eu já tinha, colaborador, todo mundo, e viramos sócios, né? Então, eu que sempre achei assim que empreender é muito solitário, né?
há 2 anos e meio que eu tô com um sócio que se chama Alisson e a gente tem se dado muito bem, né? Tem sido um complemento um para o outro. Ele também é contador? Ele também é contador, sendo que ele é bem mais jovem, né? Ele empreende na contabilidade há 8 anos. Ele tem 33, fez agora 33. Então, acho que a diferença de idade também contribui bastante, assim, para poder a gente se dar bem, né? Porque ele escuta, no caso, a experiência que eu tenho nesse decorrer desse tempo. E eu também tento acompanhar essa questão de agilidade. Ele é muito tecnológico, então a gente se complementa um pouco. Bacana, né? Bacana. Aí vocês fizeram uma sociedade, né? Isso. E de onde dessa sociedade, dessa sua mudança aí, né? Entrou o BPO? Como é que ele apareceu na tua vida? Então, na verdade, quando eu empreendia sozinha, o meu padrão de vida oscilava muito, bastante. Por quê? A gente sabe que na contabilidade existe aqueles clientes que ficam inadimplentes por um período, né? Então, assim, quando os clientes, todos eles pagavam os honorários, eu pagava todas as minhas despesas, os meus colaboradores e pegava todo o dinheiro e colocava no bolso, né? E nos meses que aqueles clientes ficavam inadimplentes, eu pagava todas as minhas despesas, só que não sobrava para poder ficar no bolso. Então, eu vi a necessidade de ter uma organização financeira, uma gestão financeira. Então, depois que eu li um livro, que eu vou até indicar para as pessoas aqui que estão com esse mesmo problema do que eu, foi O Segredo da Mente Milionária. Eu li esse livro e acho que foi a minha virada de chave. Então, eu busquei fazer especialização, li outros livros também dessa área de gestão financeira, participei de imersões e comecei a usar para mim, né? Então, quando veio a pandemia, alguns dos meus clientes que não tinham gestão financeira, não tinha reserva de emergência e muitas vezes ficavam em shopping, em lojas de rua e teve que fechar as portas e se viu em apuros. Então, eu comecei a dar orientação e ajudar esses clientes, né? Na pandemia, em 2020. Então, logo quando voltaram a funcionar, a abrir as portas novamente, olha, agora daqui vocês seguem sozinhos, né? Sozinhos na gestão financeira. Sim. Aí muitos deles falaram assim, não, agora eu quero que continue, porque no pior momento da nossa vida você ajudou, então eu quero esse serviço para mim. Então, aonde, né, nós começamos a prestar o serviço de BPO financeiro, terceirizar o financeiro de outras empresas. E foi onde eu me apaixonei pela gestão financeira. Realmente você poder ajudar o teu cliente, né? Ajudar as empresas na saúde financeira é muito importante. Muito bacana, né? Seu depoimento. Você vê como é que de um momento difícil você conseguiu abrir um leque de oportunidades, né? Vislumbrar outra coisa, mas na verdade não foi eu que procurei o BPO financeiro, porque quando houve a pandemia, a gente nem cobrava por esse serviço. A gente dava orientação, a gente ajudava na gestão, a gente começava a controlar o que entrava e o que saía gratuitamente, até mesmo para ajudar os nossos clientes. Sim. Porque se eles viessem a fechar as portas, como nós ficaríamos? Porque a gente dependia, né, daquele honorário, daquele pagamento, também para poder pagar os nossos colaboradores e as nossas despesas. Então, foi em questão de ajudar mesmo o cliente que eu comecei a usar toda essa minha expertise. Foi ótimo, né? Você para pensar como é que... Ainda bem que você fez primeiro para você, né? Aí você pegou todo o teu know-how do que você já tinha vivido e levou para o cliente e foi ajustando, né? Foi ajustando. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Nós, como contadoras, né? Nós temos que ajustar para cada empresa, porque cada empresa tem uma atividade diferente, cada empresa, né, tem um faturamento diferente. Então, tudo isso muda, né? Tudo isso são indícios de um estudo diferente, né? Eu sempre digo isso, né? Às vezes o cliente fala assim para mim, você pode fazer um estudo para mim? Aí me passa, né? Eu falo assim, então tá bom. Em 2 dias eu consigo terminar. Mas isso tudo, né? Às vezes eles ficam assim, né? Eu explico, porque assim, são vários detalhes que nós, como contadores, temos que levar em consideração, né? Com certeza. Quantidade de funcionários, qual a tributação do cliente, né? Qual é o objeto social dele direto daquele faturamento. Se ele vende, se ele presta serviço, se ele compra de outro estado, se ele vende para outro estado. Tudo isso muda o nosso estudo, concorda? Verdade, concordo. Então, o BPO financeiro não é diferente. Então, não é uma receita de bolo, né? Não é igual para todo mundo. E
você mexe com algo cultural também. Então, você tem que trabalhar muito a questão cultural, as crenças também que esse teu cliente vai ter. Porque o BPO financeiro é muito isso, você também trabalhar a crença. Muitas vezes a pessoa fala assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Então, às vezes, você quer introduzir, no caso, costumes, né? Sim. Diferentes e eles não aceitam. Eles querem o serviço, mas não querem se adaptar àquela metodologia que você quer implantar nas empresas. Eu ia falar sobre isso agora, sobre cultura, né? Como é que você encara, porque assim é muito difícil. Às vezes a gente tá tentando explicar para o cliente que ele precisa fazer daquela maneira e ele já está acostumado a fazer de outra maneira. Ele não entende que para ele. Eu sempre digo isso, né? Para que você tenha resultados diferentes, você precisa seguir por caminhos diferentes. Se você segue pelo mesmo caminho, o resultado é o mesmo. O resultado é o então, mesmo. Não faz sentido ele contratar o BPO, concorda? Não faz sentido. Se a pessoa não tiver a consciência de que realmente precisa de ajuda e precisa mudar né, alguns hábitos da sua empresa, realmente o BPO financeiro não vai dar certo. Então, primeiro você tem que tratar essa parte de entendimento, deixar as coisas bem alinhadas com o teu cliente para poder você prestar um bom serviço de BPO financeiro. Qual é a parte mais difícil na hora que o cliente contrata o BPO? A parte que você acha mais difícil de colocar o BPO dentro do cliente, né? A parte mais difícil, né, que é um desafio para todo mundo, é fazer com que aquele cliente te envie as informações corretas em tempo hábil, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes eles pagam despesa, entra dinheiro na conta e sai dinheiro na conta e depois eles não lembram nem para que foi, né? Então, o mais difícil é isso, você realmente introduzir esse costume de estar informando o BPO financeiro da sua movimentação. Entrada, saída, né? Entrada, saída. O que foi que entrou, o que foi que saiu. Porque se ele não faz a anotação na hora, se ele não envia na hora, depois ele esquece, a gente esquece. A gente esquece. Não é? Hoje mesmo entrou uma mensagem no meu celular do meu cartão, mas ela entrou tão rápido que eu não consegui ler. Aí eu entrei no aplicativo do cartão para ver o que era. Aí tinha uma despesa lá de ontem, de um valor alto. Eu falei, mas eu não me lembro disso aqui. Eu fiquei tentando lembrar o que eu fiz ontem e aquilo não batia. Eu entrei em pânico. Eu falei, usaram meu cartão. É verdade. Eu tive um problema mês passado com o cartão. Aí eu falei, cara, quando chegar no escritório eu vou ver o que é isso, né? Eu vou olhar direito com calma. Aí no meio do caminho eu me lembrei. Lembrou. O que é? Foi eu mesmo que usei. Mas assim, acontece, né? Porque assim, são tantas informações na nossa cabeça o tempo todo que você realmente esquece. Então, eu sempre digo isso, né? Essas coisas de banco que a gente paga, a gente tem que anotar na hora. Na hora, senão depois Você sabe o que eu fiz? Eu fiz um grupo no WhatsApp. Sou eu e eu nesse grupo. O nome desse grupo tem um é Compras e Pagamentos. Tudo que eu compro, tudo que eu pago, eu jogo lá. E aí, quando eu não me lembro, eu vou lá. Entendeu? Que aí vai estar lá. Está lá. Eu sei que está lá. Não importa o que foi que eu paguei, eu coloco lá. Porque outro dia aconteceu o quê? Me ligaram lá do meu prédio falando assim, Daniela, chegou uma encomenda aqui para a senhora. E para mim? Só que tá precisando de um código. Como é que eu ia me lembrar onde foi que eu comprei, Simone? Não lembrava. Eu falei, só um minutinho. Aí eu falei, bem, quem pede código é Mercado Livre. Eu vou no Mercado Livre. Aí fui lá, achei, tem lá, na sua compra tem uma palavra secreta. E aí você passa a palavra secreta. Aí eu passei. Aí, por causa disso, eu passei a fazer o quê? Tudo que eu compro, agora eu escrevo nesse grupo, eu tiro foto. Não tem aquela página quando você compra a coisa do pedido? Você printa ali, Printo e coloco lá e escrevo. Comprei isso no dia tal, ficou de chegar dia tal, assim, 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 assado. Por quê? Porque a gente esquece. Verdade. Não adianta, não adianta. Verdade. Eu digo pro meu financeiro aqui o seguinte, anota tudo. Anota tudo que você puder, entendeu? Porque na hora que você esquecer, você mesma vem aqui e você lembra o que era, entendeu? Porque às vezes a gente esquece, né? Então é muito bem colocada essa questão, porque assim, aqui mesmo na própria contabilidade da nossa empresa, a gente tem muita dificuldade também do cliente, né? Mandar a documentação. Né? E a gente tem feito treinamentos, feito informativos, tentando sempre dizer para o cliente a importância dele mandar os documentos para cá, mandar o extrato bancário, né? Às vezes não precisa ele mandar, por exemplo, as guias que eu mandei para ele, porque eu tenho aqui, né? Mas eu preciso Pelo extrato informando que pagou.
né? E no extrato precisa estar escrito que, por exemplo, foi a guia de INSS, foi a guia de FGTS. Se não tiver, né? Eu preciso do comprovante para eu poder casar. Exatamente. Então, porque é difícil, porque às vezes você tem duas guias com o mesmo valor, ou parecidas, entendeu? Então, assim, às vezes o cliente acha que o nosso papel aqui, né, a ação que a gente faz é muito fácil, e não é. Não é. Não é. Às vezes você tem que descobrir onde que esse papel casa com o outro, onde que um pagamento casa com um comprovante. Às vezes o cliente fala que pagou e você não consegue achar no extrato em lugar nenhum aquele pagamento. É verdade. Né? A gente até desconfia que ele tem uma outra conta, porque a gente não descobre de onde foi. Aí você descobre que ele pagou da conta dele de pessoa física. Ah, nesse dia eu já tinha ido embora do consultório, da empresa. Aí paguei da minha conta de pessoa física. E agora o que eu faço? No BPO acontece isso? No BPO acontece bastante isso mesmo. Misturar, né, a conta pessoa física da conta pessoa jurídica. É um erro tão grande, né? É um erro tão grande. A pessoa não estipular um valor certo de receber de Prolabore, né? Não importa qualquer negócio que você vai ter, tenha sempre aquele salário fixo, né? Aquela retirada fixa. Não evitar ficar misturando, pagando por conta da empresa ou vice-versa. Isso aí também é muito ruim no BPO financeiro. O ideal é que o sócio de uma empresa, não importa qual o tipo de negócio, qual a atividade dele, o ideal é que o sócio tenha um Prolabore, que a gente explica que é a remuneração do sócio, porque a gente não pode falar salário, o sócio não é funcionário, então ele não recebe salário, né? Isso. Então ele tem que ter um Prolabore, é uma retirada que ele vai fazer da empresa mensal. E qual o mínimo que ele pode fazer? Um salário mínimo federal. Hoje a gente está falando de R$ 1.420. Então, o mínimo para ele ter de Prolabore, R$ 1.420. E o máximo? Não tem máximo. Não tem máximo. Né? Sendo que, sabendo que se ele tirar o Prolabore, ele vai pagar INSS e imposto de renda. Então, ele tem que pensar, né? Quanto maior for o Prolabore dele, maior a incidência de INSS e imposto de renda. E às vezes ele tem outras fontes de renda. Isso. E aí elas vão se somando e o imposto de renda vai aumentando. Vai aumentando. Para isso que precisa de uma contabilidade especializada, principalmente os médicos, né? A gente tem aqui a Max Doctor, que cuida de você que é médico, dentista, fisioterapeuta, da área da saúde. Evitar que aconteça isso, né? Porque é muito desagradável. Quando você for fazer a declaração de ajuste anual, você tem aquela surpresa, né? Mais IR para pagar, eu paguei ao longo do ano todo, nas duas fontes, e agora tenho mais para pagar? Tem, porque somou. É verdade. Somou as bases, né? E assim... Quanto mais renda, mais IR você vai pagar. E a alíquota sobe. Muitas vezes pagaram, né? Nas duas. Só que na menor alíquota. Exatamente. Na menor, na menor. Quando soma as duas, a alíquota sobe. Aí tem a diferença a pagar. E aí, muitas das vezes, o contribuinte não entende. Acha que a gente fez errado, né? Ai, vê de novo pra mim. Vê com carinho, porque acho que você fez errado. É verdade. Assim, mas é verdade, né? Acontece, então a gente precisa sempre... ter um bom profissional que faça a nossa declaração de imposto de renda, que faça a nossa contabilidade mensal, né? E como você falou, se existe uma contabilidade que ela é especializada na sua atividade, procure essa contabilidade. A Maxi Doctor faz contabilidade da área médica. Fazemos para muitos médicos, para fisioterapeutas, dentistas, né? Então é importante isso. Outro dia tem uma menina lá da comissão, que é a Carlinha, adoro ela. Carlinha faz contabilidade de refrigeristas, né? E a gente estava num evento, estava muito frio. Lá em Miguel Pereira. Ela falou assim, se eu soubesse quem é o refrigerista daqui, ele ia ver. Porque estava muito frio, a gente estava passando mal de frio lá, né? Ele ia ver só comigo. Então, assim, é importante, né? E aí, algumas vezes as pessoas falam para mim, mas eu não sabia que tinha contabilidade agora especializada. Agora não, né? A gente faz aqui só há 30 anos, Sempre né? teve. Sempre teve, mas é a questão da divulgação. Agora, como a gente tem redes sociais, as coisas chegam muito rápidas pra gente, né? Verdade, a uma coisa chega muito que acontece rápido. do outro lado do mundo, em um segundo tá aqui. É igual a mesma coisa o BPO financeiro. Ele sempre existiu, a terceirização financeira. Porque, na verdade... tomou essa roupagem de BPO financeiro. Mas, na verdade, é uma terceirização financeira. Isso sempre existiu, né? E agora, de uns anos para cá, que ganhou essa nova roupagem, esse novo nome. Mas as redes sociais estão aí, divulgando bastante o BPO financeiro. Assim, é importante, né, as pessoas entenderem o que é o BPO, né? Você pudesse explicar, assim, numa linguagem bem fácil para as pessoas que estão nos assistindo, o que é o BPO financeiro? Não estou falando da sigla, não, mas, assim, de fato, o que
uma empresa de BPO financeiro faz? Então, o BPO financeiro é uma terceirização financeira a qual uma empresa ou um indivíduo presta serviço de gestão financeira para outra empresa. Como? Controlando o contas a pagar, o contas a receber, fazendo a conciliação bancária. Também você pode fazer um pacote com venda de emissão de boletos bancários, emissão de notas fiscais. Agora, o mais importante são aquilo que você vai entregar para o cliente, que é os relatórios gerenciais, que vai ajudar esse empresário na tomada de decisão, né? Porque muitos empresários não conhecem os teus números, teus reais números, né? Porque muitos vendem sem nota, muitos compram sem nota, então fica difícil ele gerir esses números, esses reais números. E o BPO financeiro faz isso para você. Isso é ótimo, né? Maravilhoso. Imagina se todo mundo conseguisse ter o BPO financeiro, né? Como que as empresas no nosso país estariam mais organizadas, Mais né? organizada, empregando mais, pagando mais impostos, porque empresas mais saudáveis contribuem mais com mais impostos, né? É. Seria maravilhoso, empregando mais pessoas. Essa coisa de empregar mais é importante, né? Importante. A gente está num momento em que a gente precisa realmente empregar mais. A gente precisa gerar mais empregos, né? E a gente só vai gerar mais empregos se a gente conseguir arrecadar mais tributos, Mais não é verdade? tributos, Que aí a com gente certeza. arrecada tributos e aí vai conseguindo modificar as coisas, né? A gente está num momento assim... Aqui no escritório, por exemplo, eu preciso contratar mão de obras, né? Mas a gente está num mercado difícil. Não sei se está acontecendo com você. Se você participou outro dia da enquete que teve no grupo de empresários contábeis, a dificuldade que a gente está de encontrar mão de obra para nossa profissão, para a área de contabilidade. Mão de obra qualificada realmente está difícil, né? Muita demanda, né? Para poucos profissionais da área da contabilidade que realmente querem se qualificar, né? Porque nós temos até no CRC, né? A qual você lá é vice-presidente da parte de educação, né? Sou coordenadora adjunta. Então, da parte de educação. Desenvolvimento profissional. Tem muitos cursos, muitas coisas para poder o contador, né, o profissional da contabilidade, o técnico de contabilidade poder se qualificar. E, na verdade, muitas pessoas não querem se qualificar, então fica muito difícil. A legislação, ela muda numa velocidade muito grande, então o contador, o profissional da contabilidade, mesmo que técnico, tem que estar se atualizando. É igual o médico, estuda a vida inteira. Mas assim, se você parar para pensar, essas profissões que estão sempre em movimento, elas estão mudando o tempo todo. A gente está passando agora pela reforma tributária. Né? Hoje eu tive uma reunião de manhã cedo com o pessoal do CFC e a discussão foi essa, né? Sobre dar cursos para os profissionais entenderem melhor a reforma tributária. Graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o professor Pegas, né? Que todo o Conte Rio, ele está sempre dando palestra sobre reforma, né? E aí, outro dia, alguém falou assim, gente, mas ele vai dar palestra de novo? Aí eu perguntei pra pessoa, você tá sabendo tudo da reforma? Porque se você tivesse, me dar uma aula. Porque assim, é muito válido. Cada vez que o Pegas vai num lugar que ele fala... Olha, cada vez que ele vai, Simone, eu sempre assisto. Eu aprendo uma coisa nova que ele não falou no anterior. Exatamente. E aí, conversando, eu descobri o quê? Porque vai atualizando, vai atualizando. E assim, as pessoas precisam valorizar isso, né? O conselho, ele dá muitos cursos gratuitos, né? E agora a gente está tentando criar um dia do saber, né? Onde a gente vai fazer, o professor Pegas vai apresentar a reforma tributária para cada nicho de atividade das empresas. Então, ele vai fazer reforma tributária no comércio, reforma tributária na prestação de serviços, reforma tributária nos condomínios. Então, a gente vai ver um dia da semana que ele possa, toda semana, dar uma palestra dessa. E aí, vamos supor, se for na terça-feira, vai ser Terça do Saber. Entendeu? Poxa, vai ser maravilhoso. E dá a oportunidade dos contadores virem presencialmente até o CRC, participar desse momento com o professor Pegas, né? E, por exemplo, se você é especializado no comércio... Você vai optar pelo dia do comércio. Isso. E se você é da parte de serviços, você vai no dia de serviço. Se é de condomínio, vai no dia de condomínio. Ah, eu no meu escritório faço todos. Vai em todos, entendeu? Exatamente. Prestigie o professor Pegas. Então, assim, é preciso, né? Muito importante que os profissionais da contabilidade entendam que é preciso estudar. A gente não deixa de estudar nunca. Nesse ano, eu estou fazendo 2 pós-graduações. Estou terminando 2 pós-graduações. Eu estou escrevendo um livro.
eu tô estudando para um monte de coisa. Eu peguei todas essas coisas do CRC, né? Que o presidente me deu como... Eu digo que foi um grande presente que ele me deu, né? Essa ida minha pro conselho. Eu lembro do primeiro dia quando eu fui, que ele me chamou, que eu encontrei com você, a gente estava nervosa. O que será que eles querem com a gente? Eu nervosa. Minha mão, eu suava frio, né? E aí eles atrasaram e a gente cada vez mais ficando nervosa e ansiosa, né? O que é? O que será? Meu Deus. E para mim foi o maior presente, né? Escutar o Samir, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Foi um presidente muito importante para o nosso conselho. Ele e Rafael fazendo um convite para eu ser conselheira. E cada vez que o Rafael me liga e me dá um novo presente, né? Eu sempre agradeço a ele, né? Tantas oportunidades que eu estou tendo de crescer nesse universo do conselho. Porque assim, Simone, não sei se você se sente assim, eu me sinto assim. Eu me sinto assim um peixinho pequenininho naquela imensidão de mar, né? E aí, cada vez que eu aprendo uma coisa nova no conselho, que eu descubro uma coisa nova, eu vou crescendo, eu vou crescendo. E engraçado que a gente se sente esse peixinho no mar, nadando do lado de peixes experientes, né? Enormes. Eu acho incrível. É incrível. Eu adoro. Profissionais, assim, brilhantes, como o próprio nome você falou, né? Professor Pegas é um brilhante, como outros profissionais também, o Rafael, o Samir. Então, assim, a gente é um peixinho num oceano, nadando do lado de peixes grandes. Não é? Isso é maravilhoso. Eu duvido que ano passado, ano retrasado então, em algum momento das nossas vidas, nós pensássemos que isso podia acontecer com a gente. Não é? E engraçado, né, que eu estar na comissão de BPO financeiro foi muito engraçado. Eu fui num evento nada contábil, conheci o delegado de Duque de Caxias, foi um jantar. Jean? Foi o Jean, aí eu conheci o Jean, aí fui apresentado, né, porque quem estava oferecendo jantar é muito meu amigo. Aí falou, essa aqui é Simone, contadora, muito meu amigo, e ele estava lá como delegado, né. Aí, assim, acabou o jantar, ele veio até mim conversar comigo, né, sempre aquele momento, assim, do network, né. Aí ele veio conversar comigo e falou assim, eu sou delegado aqui de Caxias, do CRC, eu vou lá no teu escritório fazer uma visita. Eu nunca tinha, assim, me envolvido com CRC. Pagava a minha anuidade, ele lá, eu cá. Quando tinha um assunto de um curso que me interessava, eu fazia, né. Aí, no dia seguinte, o cara tava na minha porta. Eu falei assim, poxa, esse cara tá na minha porta, o que é aqui? Aí tá, mas recebi bem, mostrei o escritório todo, tal. Aí, a gente conversando, eu falei pra ele que eu já prestava o serviço de BPO financeiro, e ele falou, o CRC tem uma comissão de BPO financeiro, você não quer participar? Eu falei assim, eu participar? Eu vou participar. Aí fui participar, né? Ele solicitou a minha entrada, aí na época era o Fabiano aceitou a minha entrada na comissão. 15 dias depois, né? Tava precisando de uma pessoa que falasse sobre BPO financeiro no grupo. Aí o Fabiano falou assim, Simone, na próxima reunião não daria para você falar sobre BPO financeiro pro pessoal? Aí eu falei, então tá. Gente, sim. Que legal! Aí fui numa mini palestra dentro da nossa reunião online. Aí falei sobre BPO financeiro, como prestar o serviço de BPO financeiro, como se estruturar, né? Aí passou um tempinho, não chegou nem a outra reunião. O Fabiano me liga falando, olha, eu tô muito atarefado, eu tenho, assim, muitas coisas para poder resolver, minha empresa está crescendo, eu tenho muitas palestras para poder dar, viagens, e não tô podendo ficar com a comissão de BPO financeiro. Você quer ficar? Mentira! Eu nunca tinha visto o Fabiano na minha vida, só mesmo, né? Naquela reunião, que foi uma primeira. Aí ele falou, eu tava procurando uma pessoa que assumisse e tal, e achei que era você. Aí também, né, depois eu fiquei sabendo que o Jucimar, né, nosso amigo Jucimar. Um fofo. Um beijinho pra Jucimar, gente. Jucimar, eu sempre falo dele. Tô devendo almoço pra ele, gente, que vergonha. Aí ele foi também, né, falou, olha, na hora que eu tava falando, ele passou uma mensagem pro Fabiano, falou, Fabiano, achamos a pessoa que a gente tava procurando. Aí me entregaram, né, e eu recebi com muito carinho a comissão em 2022. Então, eu já estou à frente da comissão de BPO financeiro desde 2022. 2022, né, metade do ano, 2023 todo, e agora 2024 também. Parabéns, amor. Aí, através da comissão, né, que o Rafael, conheci o Sami, que na época era o presidente, que me convidaram para poder fazer parte, né, do conselho do CRC. Que
que história bonita. Gostei, viu? Que delícia. Com Como é que o certeza. universo conspira a nosso favor? Muito, muito. Que coisa É só a gente bárbara. assim, se colocar à disposição, né? Aí eu falo assim, se eu soubesse que o CRC era isso tudo, essa união, essa amizade, nossa, esse carinho que as pessoas têm pela gente, eu já tinha, ó, o que eu me arrependo no CRC é não ter me aproximado do CRC antes. Então, por isso que a gente pode deixar um recado, então, aqui para os profissionais, né, que estão ativos no CRC e os que não estão ativos, que desejam voltar, né? Que venham, procure o CRC, entre em contato com o pessoal do registro, né? E outra coisa, além dos cursos que a gente oferece, né, tem todos os eventos que a gente faz e todas essas comissões. São comissões maravilhosas. Outro dia teve um evento e aí foi falando o nome de todas as comissões. Gente, tem comissão que eu nem sabia que existia. Tem comissão, assim, de coisas maravilhosas que às vezes tem uma pessoa que não faz parte da comissão que ela poderia agregar muito. É verdade. Como você imagina, você foi num jantar, aí você foi apresentada para o Jean, que era o delegado, aí ele trouxe você, né? Para o CRC. E aí, assim, eu penso assim, né? Eu penso que se cada um que chegar trouxer mais um, daqui a pouco a gente tem um universo enorme. Um universo enorme. Né? A gente precisa trazer essas pessoas para cá, vir participar do conselho. Eu, muitos anos, não participei do conselho. O conselho não era assim, tão aberto, né, para gente, como ao longo desses anos ele foi se abrindo. Né? Eu acho que desde a época assim, da Vitória, da Diva, ele veio se abrindo, para chegar ao que ele é hoje. Uma formatação diferente, né? Onde os presidentes estão sempre com a gente, convidando outros profissionais para estarem lá. Para estarem lá também. Né? Quantas pessoas estão palestrando que não são pessoas de nomes famosos? Né, com certeza. Não é? Tá dando oportunidade, o CRC está dando oportunidade para muitas pessoas, até mesmo para mim me desenvolver mais nessa questão de oratória. Então, para mim, o CRC foi maravilhoso. E as pessoas também estão em convívio, as pessoas, vou te contar uma historiazinha rapidinho, né? Eu já tenho muitos anos que eu não dirijo. Já tive carro, tenho habilitação, só que eu não dirijo. Né? Isso aí é para você saber como é o CRC. Então, no penúltimo Conte em Rio, que foi em Teresópolis, né? Eu fui com uma amiga, Patrícia, né? Lá, Patrícia Sena, um beijo para você, minha amiga. Beijão para você. E a gente foi conversando, ela falou, você não dirige não? Eu falei, não, tem mais de 10 anos que eu não dirijo. Aí ela falou, pois hoje você vai dirigir. Pois hoje você vai dirigir. A gente parou num lugar, ela fez eu tirar o carro do estacionamento, fez eu dirigir por 42 minutos na estrada o carro dela, um carro automático, eu nunca tinha pego num carro automático, um carro SUV, carro grande, e ainda me filmou. Então eu digo assim, o que o CRC faz pela gente? As pessoas nos impulsionam a crescer, não tem concorrência, nos motiva, sabe? Nos levanta a nossa autoestima. Então, assim, eu falei mesmo, depois que eu parei de dirigir, eu falei, agora eu vou comprar um carro para mim. Isso aí. Porque, assim, foi maravilhoso. Eu dirigi por 42 minutos. Que legal. Aquela estrada que tem Teresópolis, Nova Friburgo, até o centro de Teresópolis. Então, foi bastante tempo. Estrada. Muito legal, né? E ela do meu lado, me incentivando. Vai, tá legal, você tá dirigindo bem. Então, isso não tem preço. Isso você encontra no CRC. Se você ainda não faz parte do CRC, procure lá o pessoal do registro. Se você está em débito, vai lá, negocia teu débito. Eu tenho certeza que o CRC vai fazer um acordo com você que vai caber no seu bolso e volte. Venha estar com a gente. Com certeza. Faz diferença, né? Muita diferença na nossa vida. Eu sou... foi um divisor de águas, né? Eu sou uma Simone, uma contadora que caminhava sozinha. E hoje, não. Eu tenho uma legião de amigos que estão junto comigo, que me incentivam, que me apoiam, que me dão dicas. Isso é ótimo. E a gente vê algo que aquele amigo tá fazendo de bom e aquele amigo te dá a dica, ó, faz também, né, Dani? Dani é uma dessa. Aguinha. Eu vim aqui num último podcast que eu participei, né, da comissão de BPO financeira e vi a água que tem aqui na empresa da Dani. Logo, eu levei a garrafinha para casa comigo e falei para ela assim, olha, Dani, onde foi que você fez essas águas que eu quero fazer também? Então, o CRC é isso pra gente. E o Rafa fala muito isso, né? O CRC somos nós. Não existe o CRC, existem as pessoas
do CRC. E isso é verdade, né? Verdade. Isso que você falou, né? É todo um acolhimento que a gente tem lá, né? E assim, eu senti a mesma coisa que você, né? Eu fui muito bem acolhida, pessoas assim, que tem lá maravilhosa. A Ilan é uma pessoa que me ajuda muito. Tinha uns relatórios para preencher que eu não sabia preencher. Foi ela que me ajudou, sentou comigo, fez. Cara, a Juliana, que é a funcionária lá do Dedé, ela é um amor de pessoa. Ela me salva de cada uma, sabe? A Cris, a Thelma. Tem funcionários ali que são, assim, muito especiais, que cuidam muito da gente, né? A Evânia, a Vanessa. Nossa, pessoas maravilhosas. Nossa, Pamela. Tem muita gente, né? E, assim, eu lembro da primeira plenária que eu fui, que foi em janeiro, né? Eu me tremia muito. Eu me tremia da cabeça aos pés, que eu nunca tinha ido. Eu nunca nem tinha entrado na plenária do CRC. Nunca. E, de repente, você está ali sentada como uma conselheira Como efetiva. conselheira, meu Deus. Olha, Legal. eu tremia da cabeça aos pés. E aí eu lembro que eu tinha que ir embora, porque eu tinha uma reunião. E aí eu falei, eu fazendo sinal pro Rafa que eu tinha que ir embora, né? Aí ele fazia assim, mas tipo, só um minutinho. Aí ele, pessoal, rapidinho. A Dani vai embora e ela quer falar. Quase matei, Rafael. Eu falei, tudo sem graça. Eu, não, queria agradecer. Tipo, mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Porque eu não queria falar nada, eu queria ir embora, mas eu não queria ser indelicada, ser desrespeitosa, levantar. Porque assim, eu não sabia o que podia e o que não podia fazer, né? Então eu fazendo sinal pra ele que eu tinha que ir embora. Ele, tipo, só um minutinho, de repente ele, Dani quer falar, eu, não quero falar, né? E aí, assim, mas são essas coisas que fazem a gente se sentir bem, né? Faz a gente se sentir como se a gente estivesse na nossa casa. E o CRC é a nossa casa, né? Casa. A gente precisa convidar as pessoas para vir para cá, vir participar dos eventos, né? Das posses das comissões que estão acontecendo. Sua comissão já tomou posse? Tomou posse na semana passada, na quinta-feira, foi um evento assim maravilhoso, né? Tomamos posse, fizemos uma roda de conversa que foi bem bacana, bem produtiva. Teve várias perguntas sendo esclarecidas, foi muito bacana. E assim, voltando aqui para a BPO, você falou agora em dúvidas esclarecidas, né? Qual é a maior dúvida que o cliente tem quando ele monta o negócio dele, né? Como montar o financeiro dele, antes dele pensar em BPO, né? Quando o teu cliente chega lá, o que eles mais falam para você assim de dúvidas financeiras? Na verdade, a gente identifica que aquele cliente precisa quando aquele cliente não te manda documentação, quando ele fala assim para você, olha assim, eu trabalho, no final do mês eu não vejo dinheiro. Ou, de repente, o meu funcionário está ganhando mais do que eu, não sobra nada para mim. E muitas vezes, às vezes, isso não acontece. Às vezes eles tiram dinheiro recorrentemente e quando chega no final do mês, eles acham que não tiraram. E acaba tirando muito mais do que a empresa suporta, né? Porque aí paga a escola de um filho, paga a empregada, a mulher vai no cabeleireiro, usa o cartão da empresa. Então, às vezes ele está tirando muito mais. Então, a grande reclamação quando um cliente vem pra gente para cuidar do financeiro é essa, que eu trabalho e a sensação que eu tenho é que eu não tenho dinheiro, que não sobra nada para mim, que no final do mês eu fico a ver navios. Aí você coloca o BPO lá para ele, começa a fazer e emite o primeiro relatório do mês e manda para ele. O que ele te fala? Fica assustado. Aí ele fica assustado, porque quando a gente mostra para ele aonde ele está gastando, aonde está indo, né, o quanto ele está recebendo, o que foi gasto com ele, o que foi gasto com a empresa, aonde ele pode reduzir, né? E às vezes a questão não é nem reduzir despesa, e sim procurar aumentar a receita, né? Às vezes a despesa já está enxugadinha, porém ele pode vender, agregar outros serviços ou outros produtos para poder aumentar o faturamento. Então toda essa explicação é justamente o grande finale do BPO financeiro. Que o BPO financeiro você cuida do contas a pagar ou contas a receber, mas não é só isso. O principal é aqueles relatórios que você vai apresentar. Olha, você está gastando tanto disso, você está gastando tanto daquilo. Olha só, isso que você está gastando com folha de pagamento é mais de 30% do teu faturamento. Será que não tem como a gente reduzir ou aumentar o teu faturamento? Quanto você está gastando de material de escritório, de limpeza, material de copa? Olha, está muito alto para a quantidade de funcionário que você tem. Então, vê aí onde está sendo o desperdício. Então, esse que é o grande encanto do BPO financeiro. Não é você fazer o contas a pagar, o contas a receber, fazer a conciliação bancária. E sim você apresentar os reais números do cliente.
E é esse que vai fazer a diferença. Aí depois da surpresa, aí ele descobre que ele primeiro disse pra você que ele não tirava dinheiro, não sobra nada pra ele. Aí quando ele vê quanto ele tirou, Não, e às vezes até briga familiar, porque ele não sabe. Puxa, mas a minha esposa gastou isso tudo aqui no cabeleireiro, isso tudo aqui na manicure, isso tudo. É, mas gastou. acontece, né? Acontece. Acontece porque ele tá sem controle, né? Tá sem controle. Tem que ter controle. Tem que ter Então, controle. Aí a gente explica que ele pode sim dar o cartãozinho lá na mão da esposa dele, mas dá o cartãozinho da pessoa física, que ele vai e de ter repente o estipular salário. um valor pra ela, né? Um O, valor va- pra o valor ela. para seu valor é esse aqui. É esse Acabou, aqui, acabou. você vai usar esse valor, porque a gente tem que ter esse É. ajuste, né? Não pode ser assim tirado de forma aleatória, quanto acha que tem que tirar. Não é assim, Isso aí. né? Tem que ter um teto, né? Exatamente. Até porque você tem que fazer uma gestão daquilo ali. Uma Então, assim, gestão. e sempre guardar alguma coisa, né? Porque, assim como muita gente foi pego na pandemia, desprevenido, muitas empresas fecharam porque elas não tinham uma reserva de Uma emergência. reserva de emergência. E eu costumo dizer, Dani, que a reserva não é só de emergência. Não. Vai ter um problema. Pode ser uma Não. reserva de oportunidade também. Sim. Né? Às vezes você precisa de comprar um maquinário que vai ajudar na tua produção, vai fazer com que você produza mais, escale o teu faturamento. Claro. Então você já tem aquele dinheiro ali para poder comprar aquele maquinário à vista, Uhum. né? Ou então você revende um produto e aquele produto, o teu fornecedor abaixou o preço se você pagar à vista. Então você já tem o dinheiro ali para poder comprar aquele material à vista. Então, eu costumo dizer que a reserva é de emergência, mas é também uma reserva de oportunidade. Então, toda empresa tem que ter. É né? verdade, mas tem que ter mesmo, né? A gente tem que pensar que a empresa é uma coisa muito séria. Muito séria. Muito séria, porque você pode quebrar, né? Uhum. Você pode vir à falência, fica cheio de dívidas, passivo trabalhista. As Exatamente. pessoas não pensam nisso, né? Exatamente. Tem que pensar. E assim, quando eu trouxe isso para minha vida, né, como eu falei que a minha vida era de oscilação, meu padrão de vida era oscilante, e hoje não, porque hoje eu tenho a minha retirada, né, e no mês que de repente alguns clientes ficam inadimplentes, aquela minha reserva ali paga toda a minha despesa, paga o meu salário, então eu não sinto essa diferença. No outro mês eles pagam e retornam de novo lá para aquela reserva, a gente coloca lá, então toda empresa tem que ter uma reserva, independente da sua atividade. Claro, com certeza. E quando a gente faz reservas, né, seja na empresa ou na vida pessoal, às vezes você pode ter um determinado valor de reserva e essa reserva serem 3 reservas. Exatamente. Né? Porque a gente pode separar esse aqui é minha reserva para eu viajar. Esse aqui é minha reserva para emergência. E esse aqui é minha reserva para trocar de carro. Para trocar de carro, ou de repente uma aposentadoria, Entendeu? né? Então tem que ter. Tem que ter. A gente precisa entender a importância disso na nossa vida pessoal e na vida da empresa. E aí você tem que fazer planejamento, né? Se eu quero trocar maquinário, quanto custa o maquinário novo? Né? 300 mil. Eu não vou conseguir pagar 300 mil de repente à vista. Então, de repente eu vou ter que financiar. Qual o valor dessas prestações, né? Quanto eu posso disponibilizar do meu faturamento para poder pagar? Então Isso tem aí. que ter um planejamento. E a gestão financeira anda junto com a educação financeira. Com certeza. Né? Um CPF forte, provavelmente você vai ter um CNPJ forte. Não queira ter um CNPJ forte, até às vezes parece clichê que muitas pessoas falam isso, Mas isso é verdade. Não queira ter um CNPJ forte com teu CPF fraco, todo ruim. Então, fortalece primeiro a sua vida financeira, fortalece o seu CPF para você também fortalecer o seu CNPJ e caminhar junto. Porque, assim, eu penso assim, né? A empresa é o seu espelho. O que você faz na tua vida pessoal, você faz na empresa também. É verdade. Né? Então, assim, você tem que ter as coisas separadas, né? Então, eu sou sócio de uma empresa, tenho o meu Prolabore. E ele é o mínimo, que é um salário mínimo 1.420. Isso é só o meu Prolabore. Agora, a minha retirada mensal, né? Que a gente chama de lucros, é outra coisa. É outra coisa. Né? E, geralmente, a gente pode estipular o valor do lucro que a gente vai tirar, ou a gente, na maioria das vezes, faz o quê? Quanto é que sobrou? Né? Isso aqui... Eu vou separar um pedacinho para reserva e esse outro aqui eu vou ficar para mim. Verdade, Tá tudo certo. Desde o momento que você registre isso e contabilize isso, tudo direitinho. É isso que eu ia falar. Você precisa registrar. Precisa né? registrar. Às vezes a gente tem sócios aqui de empresas, clientes, né? Quando vem o extrato e tem um saque de 2.000, um de tanto. A gente soma aquilo tudo e explica para ele, olha, o seu lucro desse mês foi isso. Não, mas eu não tive lucro. Porque na cabeça dele, aquelas retiradinhas que ele vai fazendo não é lucro.
É o quê? Pois é. É lucro. Porque se não for lucro, eu vou chamar de prolabore. Se for prolabore, eu tenho que tributar. Imposto de renda e INSS. Exatamente. E aí, se você sacou 20 mil, eu tenho que tributar 20 mil no imposto de renda. Por isso que a gente divide o prolabore do lucro. Porque aí o prolabore, ele é totalmente tributável. O lucro, se eu tenho o prolabore, não é tributável. É verdade. Então, a gente tem que aprender, né, essas coisas pra gente poder fazer o certo. E a Receita não vir atrás da gente, cobrar. Tem coisa pior? E muitas vezes, né, os empresários, eles falam assim, se é meu mesmo, eu vou ficar. Mas às vezes esquece que aquele dinheiro ali era para pagar um fundo de garantia, um INSS, um imposto. Então deixam essas coisas em aberto e tá tendo um padrão de vida também muito maior, adquirindo bens, né? E que esses bens também são, né, voláteis, porque se você tá pendente aqui, depois vai dar problema aqui também. Com certeza. Então, não tem essa visão. Até né? porque tributos, encargos sociais, é uma obrigação. É uma obrigação. Entendeu? Você não decide. Esse mês eu não quero pagar e eu quero viajar, pego o dinheiro todo e vou viajar. Você pode fazer isso? Poder, você pode. Mas quando você voltar da viagem, aquele tributo ou aquele encargo ali tá em aberto. É aberto com juros, com multa, que muitas vezes é. Isso aí. Muito E lembrando, né? Se você fez o desconto de INSS na folha do funcionário, você tem uma propensão indébita. Isso, tem que recolher. Tem que recolher, né? Tem que pagar, né? É. Então, assim, as pessoas precisam entender que é uma coisa muito séria ter uma empresa. Você tem responsabilidade para com a sociedade, para com o fisco, né? Para com os seus funcionários. Verdade. Tem que estar com tudo em dia. Porque se você também não paga FGTS, não paga INSS, não paga seu tributo federal, você não tem certidão. É verdade. E hoje, a maioria das coisas que você vai fazer em banco, a primeira coisa que ele pede, certidão. Financia o carro. A loja de carro pede certidão da Receita Federal. É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes que, às vezes, né? No passado tinha muito isso, né, Simone? Eu pago isso aqui quando der. Não era assim? Era, eu pago quando der. Essa duplicata, lembra disso? Olha, deixa essa duplicata aí, que depois, eu pago depois. Agora eu não vou pagar, não. Né? E aí as coisas... Hoje as coisas mudaram. Hoje você não tem mais duplicata. Hoje são os boletos registrados. Não pagou, já vai para cartório. Toda hora o cliente, olha, chegou uma carta aqui do cartório. Aí quando a gente vai ver, poxa, é a guia da vigilância sanitária que ele não pagou. Ou, de repente, um outro boleto que ele não pagou. Então, o BPO financeiro, voltando a falar do BPO financeiro, evita isso. Porque você está controlando todos conta a pagar. Isso aí. Então, aquele gestor que vai cuidar do teu financeiro vai te avisar, olha, daqui a tantos dias vai vencer esse tributo, vai vencer esse boleto, vai vencer essa conta sua. Então, por isso a importância de um BPO financeiro. Né? Então, o BPO, ele acaba fazendo uma provisão, né? Ele acaba fazendo a provisão. Ele vai te avisando, olha, por exemplo, dia 7, você precisa ter esse valor aqui para pagar essas despesas. Isso. Então, assim, tem o fluxo de caixa, né? Que ele ficando 30 dias, já dá para você fazer uma avaliação, né? Mas o ideal seria fazer essa avaliação com 3 meses. Então, você sabe aonde exatamente aquele cliente tem o fluxo financeiro dele, onde entra dinheiro. Então, você vai canalizar aquelas despesas dele para aquele período. Para quê? Para evitar justamente juros e multas. Porque, às vezes, ele quer comprar um maquinário, um veículo, mas ele quer comprar no dia 15. Só que no dia 15 não tem entrada de dinheiro. Então, você já sabe que aquela despesa, aquele boleto vai ficar sendo pago em atraso e muitas vezes quando chegar o final do financiamento você já pagou de juros quase o valor do bem. O valor do bem. Então, o BPO financeiro também faz esse planejamento, tá? Aí a pessoa vai me perguntar assim, mas o BPO financeiro faz isso tudo? Faz, de acordo com os pacotes que você for contratar, entendeu? Então, por isso a importância de quando você for prestar o serviço de BPO financeiro, você fazer vários pacotes. Para quê? Para que o cliente tenha essa possibilidade de escolha. Se ele quiser um mais completo, com essa parte, né, consultiva, ele vai ter. E se ele quiser simplesmente contas a pagar, ou contas a receber, a conciliação bancária e alguns relatórios mais básicos, ele também vai ter. Então, por isso que a importância de você que quer prestar o serviço de BPO financeiro e estar com dúvida, você faz isso, você faz os pacote, você pode dar nomes, né, ao seu pacote, prata, bronze, diamond, pacote 1, pacote 2, pacote 3, né, prêmio, mas faça os pacotezinhos lá com a prestação de serviço que você vai fazer. Isso é ótimo, que aí o cliente escolhe o que ele, de repente,
pode pagar naquele momento. Exatamente. Ou ele faz até para conhecer. Eu vou fazer esse básico aqui para conhecer, para ver se eu vou me adaptar. Isso. Aí ele começa a usar. Gente, eu gostei muito disso, tá muito bom. Eu vou mudar para outro. Exatamente. Pro próximo. Eu vou mudar para um né? melhor. Um melhorzinho, é. né? Porque o negócio tá ficando muito bom. E aí, daqui a pouco, ele tá lá em cima, no Lá em Diamond, cima. né? E também ele vai ter a visão do financeiro dele, vai sobrar dinheiro, vai sobrar recursos, né? É. Porque às vezes, Dani, não é nem a questão de excesso de despesa. Às vezes ele está precificando errado. É. Ele tem várias despesas fixas para prestação de serviço ou para comercializar o produto, né? E ele cobra muito pouco, não cobre as despesas fixas e nem as variáveis dele. Você tocou num ponto muito importante, né? Saber fazer a precificação. Às vezes você não sabe fazer. Como é que você vai descobrir? De repente, uma solução é contratar no BPO financeiro. Aí você Isso. contrata e você faz o caminho inverso de trás para frente, Exatamente. né? E aí você acaba descobrindo o quê, né? Não sou eu que tenho despesas muito grandes, é porque não tem onde eu secar a despesa. Não tem onde eu secar. Então, o que eu tenho que fazer? A minha precificação não está dando para pagar nem o Exatamente. básico. Isso aí. Porque muitas vezes o empresário ele pensa assim, ó, eu comprei por tanto, vou vender por tanto. É. Eu comprei por tanto, botei tantos por cento e vou vender por tanto. Mas será que esse tantos por cento cobre A as despesa despesas dele. Aham. fixas e variáveis? É. Às vezes não cobre. Então, no BPO financeiro tem como fazer toda essa análise e dar essa visão para o cliente. Minha pergunta é para você, né? BPO financeiro é mágica? Não. Claro que não, né? Não, BPO financeiro não é mágica. Se você não tiver disposto a prestar realmente serviço, adaptar, você não vai conseguir entregar para o cliente, porque é muito dinâmico. Eu costumo dizer que é uma contabilidade em tempo real, porque você tem um plano de contas, você tem as categorias, né? Você tem a conciliação bancária que tem lá, sendo que é em tempo real. Que muitas vezes o cliente ele demora 2, 3 meses para te mandar a documentação. Tem cliente até que te junta tudo no final do ano, faz aí o meu balanço. A gente não gosta de fazer isso, não. Mas o BPO financeiro é em tempo real, pagou uma despesa, enviar, recebeu um valor, falar, emitir uma nota fiscal, comunicar, é em tempo real. É o que passa no teu banco, no teu caixa, em tempo real. Independente de você ter comprovação ou não. E até porque é mais fácil, de repente, da gente entender alguma coisa e ajudar o cliente agora. Né? Porque se ele estiver fazendo uma coisa errada e ele te manda um ano depois... Aí já teve um prejuízo de um ano. Já teve prejuízo de um ano. Você só consegue consertar daqui pra frente, na verdade. Então, assim, entender que quando você fala assim, em tempo real, a importância disso. A importância é porque se tiver alguma coisa errada, a gente conserta antes. O prejuízo é menor. O prejuízo é menor. Às vezes, o cliente ele não entende isso, né? Ele tá tão envolvido com outras coisas, né? Que ele não consegue entender como organizar o financeiro. É importante. Porque se o financeiro não estiver bem, nada vai estar bem nessa empresa, concorda? Concordo. Essa empresa vai desmanchar como se fosse uma areia movediça. Vai cair tudo por terra abaixo e acabou. Porque, você imagina, que empresa consegue sobreviver se a saúde financeira dela não está bem? Se o sócio não sabe quanto ele fatura, quanto ele retira de lucro, quanto é a folha de pagamento dele. Mas você imagina uma empresa que tem uma folha de pagamento que é 50% do faturamento. Nossa. Essa empresa está lascada. Está lascada. Quer dizer, 50% do faturamento dela é para folha? Está lascada. Aí está sobrando 50% para ela pagar os tributos, tudo mais. Não vai sobrar nada para esse sócio. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar, entendeu? E às vezes eu recebo muito cliente aqui da área médica que ele me fala isso, né? Eu não sei quanto eu ganho. Isso, assim, me dá um pouco de tristeza, né? Porque, assim, poxa, ele tá trabalhando pra caramba e não sabe quanto ele ganha. E aí a gente começa, né, a ajudar. E muitas das vezes, Simone, eu digo sempre pra ele, né? Eu posso te ajudar se você me ajudar. Então, por exemplo, eu preciso que você me mande todos os seus despesas. Um dia uma médica me pediu pra me fazer um estudo pra ela. Eu fui palestrar no CREMERGE. E aí, quando eu desci, ela falou, eu queria muito seu telefone, queria muito falar com você. Ok. E aí ela me ligou e falou o seguinte, eu não sei quanto ganho, não sei quanto faturo, não sei. Não sei a tributação da minha empresa, eu não sei nada. Né? E eu não sei nem se eu tô no tipo de empresa na tributação certa. Eu queria que você fizesse um estudo para mim. Eu falei, tá bom.
eu preciso da sua relação de despesa e o seu faturamento. E aí, ela mandou, quando eu olhei, que eu bati o olho, ela é dermato. Quando eu bati o olho, eu falei, tá faltando despesa. E aí eu liguei pra ela, falei, doutora, tá faltando despesa. Ela falou, que despesa? Eu falei, por exemplo, a senhora me falou que tinha máquina de laser, né? Aqui tinha, assim, acho que 7, 8 meses, era uma planilha assim, tinha janeiro, fevereiro, sabe? Acho que estava até agosto. Eu falei assim, então, tem 8 meses aqui de planilha e não tem manutenção das suas máquinas. Não tem compra de ponteira, porque a máquina vive de ponteira. A ponteira, ela é descartável. Usa, depois de 6 meses, tem que trocar por uma nova. Eu não vi compra de toxina botulínica, um monte de coisa que eu fui falando, né? Não, peraí que eu vou ver. Aí foi falar com a secretária dela. Aí é porque estava em outra planilha. Eu falei, mas por que tem 2 planilhas? Olha só, tem 2 planilhas. Não, porque essa aqui é o que a gente paga com o que recebe de cartão. E aqui é o que recebe de Pix. Então, assim, são 2 movimentos separados, entendeu? Eu falei, então, mas não pode. É tudo junto. Você faz uma nova coluna para o tipo de pagamento. Pix, cartão. Exatamente. Quando você separa... E por que eu tô falando isso? Porque a médica falou assim, eu não consegui entender até agora como é que você, olhando, você sabia. Eu falei, porque já faz parte do meu know-how. Eu já sei mais ou menos o que os médicos consomem. E quando eu bati o olho, eu não vi. Eu não vi aluguel. Entendeu? Então eu falei pra ela, eu logo vi. E assim, se ela iria me apresentar mais despesas, então aquela receita não ia comportar. Aí estava em outra planilha. Aí eu juntei, eu falei, ó, vou juntar para você ver. Aí juntei, fiz mais ou menos uma nova fórmula ali para ela e mostrei para ela, né? E aí assim, elas ficam assim maravilhadas, né? Caramba, agora eu já sei mais ou menos quanto eu ganho. Aí eu fiz a conta assim, de quanto ela ganha para o que ela fatura, o percentual. Aí eu falei para ela, então, o percentual do que você ganha ainda tá pouco. Alguma coisa não tá batendo aqui. E aí, conversando, conversa vai, conversa vem, o que que era? O preço, Simone. Trabalha muito, mas cobra muito pouco. O preço. Entende? O preço dela estava errado. Aí eu falei, você precisa melhorar o seu preço. Ah, mas se eu melhorar, os clientes não vêm. Eu falei, então, você continua como você está, mas aí você não pode reclamar do quanto você ganha. Você tem que pensar o seguinte, vale a pena eu trabalhar o que eu trabalho para ganhar isso? Cada um que sabe do seu, né? Cada um que sabe. Existe o mínimo que, de repente, você, na sua cabeça, você precise ganhar, mas aí é que tá. E a valorização do seu trabalho? É verdade. Então, às vezes, está faltando nela um posicionamento. Exato. Né? Aí a gente já entra numa outra área vasta, está faltando posicionamento. Porque, igual, né, no caso você, as pessoas te olham, já vê você como referência dessa área da saúde, né? Então, não importa o preço que você cobrar, as pessoas querem você, né? Até porque, pela tua expertise, você vai fazer muito melhor do que aquela outra pessoa que não tem experiência nessa área da saúde, né? Porque tem coisas que você vai olhar e você vai saber. E a mesma coisa ela. Ela precisa se posicionar como um especialista para que as pessoas possam valorizar o trabalho dela. Não pode ter medo, né, Simone? Não pode ter medo. Por que as pessoas têm medo de colocar preço nos seus serviços? Né? Tem que parar de ter esse medo. Você tem que cobrar pelo que você vale, por quanto você estudou, pelos produtos que você usa. Utilizam. Não é? Porque às vezes você está utilizando produtos caros. Exatamente. E você precisa repassar isso para o cliente. Agora, quem vai ficar com você, quem não vai, é uma outra coisa que depois você analisa. Você tem que analisar tudo isso, porque tudo isso impacta no seu negócio, impacta no seu financeiro. E aí, às vezes, você trabalhando de 9 da manhã às 18 para ganhar quanto? Isso aqui? É isso que eu quero para mim? É isso que eu valho? Não sei, você que vai falar. Né? Porque tem gente que tem... Cada um tem seus números, né? Por quanto que você aceita trabalhar, né? Aí você vê. Agora, é importante você entender que uma empresa é uma coisa séria, né? Com certeza. Você manter a saúde financeira da sua empresa é uma coisa séria. Você tá com a folha de pagamento, os encargos, os tributos, tudo em dia é uma coisa séria, né? Então, assim, é a gente entender que isso não é brincadeira. Eu acho que ninguém deve pensar isso. Né? Ninguém vai abrir uma empresa para brincar? Para brincar, não, de maneira nenhuma. Só que não tem aquele conhecimento técnico, né, que uma empresa de contabilidade especializada pode dar. Essa visão. Isso. Eles não têm essa visão. Né? Aí tem que procurar ajuda. A gente não procura o médico quando tá doente? Quando a gente tá com alguma coisa, a gente não procura o médico?
Procura. Eu procuro. Procura. Eu procuro. Se eu tô com uma dor de cabeça... Outro dia eu tava passando por um problema, uma dor de cabeça recorrente. Aí fui no neurologista. Quando cheguei lá, que eu falei, não. Eu não cuido de dor de cabeça. Eu falei, não? Eu não. Tem um especialista para dor de cabeça. Eu não sabia. Também não. Aí eu fui. Aí cheguei lá e descobri que... Ele falou assim, ó, a gente precisa descobrir o que te dá dor de cabeça. Que ela tem um fator, né? Vamos começar com a alimentação? Aqui tem uma lista, eu vou te dar essa lista, de tudo que provoca dor de cabeça você vai parar de comer. Ô, Simone, 90% eu comia. Aí eu falei, mas leite eu não consigo parar de tomar. E café eu não consigo parar de beber, não dá. O resto todo, eu vou me sacrificar, mas o leite e o café não dá. Ele falou, então foi o seguinte, o leite você troca pelo menos o integral pelo desnatado. Eu falei, o quê? Leite desnatado, aquele leite aguado? Ah, não. Ele falou assim, pelo menos isso você vai ter que fazer. Isso tem mais de 5 anos. Aí eu peguei, tá bom, troquei o leite pelo desnatado. Minha dor de cabeça foi diminuindo, eu percebi que teve uma mudança. Chegou um dia que eu vi uma reportagem uma vez na televisão, com um médico falando do mal que o leite faz no ser humano, principalmente adulto. Nós somos os únicos, né, mamífero que tomamos leite adultos. Só. Todos os animais só tomam leite quando são bebês. O resto dos mamíferos, né? E nós continuamos tomando leite. E leite faz um mal. E aí, quando aquele médico falou aquilo, eu falei, não quero mais tomar leite. Eu fiquei assim meio enojada, sabe? Parei de tomar leite. 50% da minha dor de cabeça mudou. E eu tinha muita olheira. Eu era um urso polar. O olho era preto. E eu tinha muita sinusite. Diminuiu. Foi quase zero. Eu falei, caramba, olha só. Aí passei a tomar só café preto. E aí ele tirou queijo, foi tirando, a dor de cabeça diminuiu. Ficou pouca, mas ficou. Então, assim, a gente não procura um especialista quando a gente não tá bem. Porque, assim, não adianta, porque se eu posso conversar com você, você fala assim, Daniela, faz o seguinte, tem uma simpatia ótima pra dor de cabeça, né? Quando você chegar em casa, você faz isso, faz isso. Eu posso fazer. Pode dar certo? Pode não dar certo. Eu vou perdendo o meu tempo. Se eu vou lá, procuro um especialista naquele assunto, eu ganho tempo. É verdade. E quem tem tempo hoje, Simone? Ninguém. Hoje em dia o tempo tá escasso. Tem algum lugar que a gente compre tempo? Não. Então, assim, cabe a cada um, né, pensar como ganhar tempo. Então, se você pode contratar uma empresa para fazer o seu BPO financeiro, contrate. Faça uma experiência. Veja como é, né? Com certeza. E depois você analisa. Vou continuar, vou melhorar no meu pacote, né? Exatamente. Não gostei. A Simone manda muito em mim. Ela quer que eu faça do jeito dela, a empresa é minha, eu não quero fazer do jeito dela. Acontece isso com você? Acontece muito, muito mesmo. Às vezes a pessoa vê tudo certinho, mas ele não quer porque a gente fala assim, vocês estão me engessando, eu não posso gastar mais isso, eu não posso gastar mais aquilo. Acontece bastante. Bastante. Sim. Cada um vai tomar a decisão que quiser sobre a sua vida e sobre sua empresa, né? A gente está aqui, é claro, né, falando assim, mas a gente está aqui para ajudar o cliente sempre da melhor maneira, seja na contabilidade, seja no BPO financeiro, não importa, né? A gente está aqui para ajudar e fazer com que a empresa dele prospere, porque eu digo assim, o objetivo da nossa empresa aqui é fazer com que todas as empresas prosperem. Né? Que elas possam ter lucros e mais lucros, possam contratar mais, possam atingir os seus objetivos e sejam felizes. Esse é o objetivo da nossa empresa em relação aos nossos clientes. Com certeza. Porque empreender nesse país não é fácil, Não Simone. é fácil. Não é. A gente tem que, cada dia, criar uma coisa nova, né? É uma propaganda nova, é vender um produto de forma diferente, porque tu tem um concorrente que vende, às vezes, pela metade do teu preço, né? Mas não quer dizer que a qualidade dele seja tão boa quanto a sua. Tem cliente que procura qualidade, tem cliente que procura preço. Aí você decide que cliente eu quero atender. O da qualidade ou do preço? Eu quero da qualidade. Quem não quer? Com certeza. Né? A gente quer entregar um serviço de qualidade para ele, quer que ele fique satisfeito com o que a gente vai entregar. A gente não estuda tudo que a gente estuda para entregar qualquer coisa. Para entregar qualquer coisa. Eu não estudo. Claro que não. Eu estudo para entregar o meu melhor. Exatamente. Foi o que você falou, Dani. No médico, na medicina, né, tem os especialistas, né? Tem o clínico geral. Mas quando você está com um problema pontual, você vai escolher o quê? O especialista, o cardiologista, o neurologista. Na contabilidade não é diferente. Existem aqueles contadores que são generalistas, né? Que faz serviço, faz comércio, faz...
né? Várias atividades, indústria, mas tem aquelas pessoas que estão mais próximas de você, que são os especialistas, que sabem de tudo que você está passando, né? Que é no caso de vocês aqui da Max Doctor, que está ali ligada no médico, todo mundo da área médica. Então, por que não contratar um especialista da tua área, né? E muitas vezes vale a pena até, eu sou médico, mas de repente eu tenho uma outra atividade. De repente, nada impede de você ter 2 escritórios de contabilidade. Um especialista que cuide de uma área e um especialista que cuide da outra área. Porque você não vai mexer na cabeça procurando um cardiologista. Você não vai fazer isso. Entendeu? E na contabilidade não é diferente. Com certeza. Assim, pra gente encerrar, né? Eu queria que você fechasse falando para os jovens, né? Eu gosto muito disso, né? De falar para os jovens, né? Eu, assim, sou encantada pelos jovens. Queria que você falasse para os jovens que estão se formando em ciências contábeis e nós sabemos, nós que já estamos aqui atuando há muitos anos, sabemos o leque de possibilidades e oportunidades que a contabilidade nos oferece. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para esses jovens que, assim, Simone, eu estou me formando, né, em ciências contábeis e não sei que caminho seguir. Que dica você pode me dar? Então, primeiramente, eu vou dar uma dica para quem ainda está escolhendo a sua profissão, né? Aquele que está saindo do ensino médio e buscando um conhecimento na área do ensino superior. Façam ciências contábeis, procure o curso de ciências contábeis nas universidades, porque eu tenho certeza que você não vai ficar sem emprego, porque a área está muito aquecida, né? E além disso, você pode trabalhar em órgão público, você pode abrir o seu próprio escritório, então é muita oportunidade. E para quem está se formando, olha, busca o CRC, faça o teu registro, faça prova de suficiência, né? Que a gente vai ter agora em novembro novamente. Faça prova, estude, passe, faça o teu registro, esteja conosco junto ao CRC, se capacitando, conhecendo pessoas maravilhosas como a Dani, o Carlos Marinho e outras pessoas também que têm conselho. Vem participar com a gente do CRC. Uhul! Essa minha amiga é maravilhosa, gente. Olha, Simone, prazer ter você aqui. Você não tem noção, assim, como eu tô encantada mais com você. Eu já te admirava muito, né? Obrigada. Uma pessoa tão pequenininha, mas tão grande. Ela tem um coração, assim, enorme. E assim, ela é uma pessoa muito quentinha. Então, quando ela abraça a gente, ela abraça com o coração. Então, assim, ô meu amor, obrigada por essa nossa conversa maravilhosa. Nem vi o tempo passar, né? Aprendi muito com você. Aprendi mais sobre você e sou mais sua fã. Obrigada. Obrigada, Dani. Olha, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui com você. Eu sei que o seu tempo, assim, é muito escasso, mas muito obrigado mesmo. Eu também, assim, te admiro bastante. Tanto da mulher linda e maravilhosa, obrigada, né, como essa mulher que fala bem, se expressa bem. Dani, ó, você está no meu coração. Obrigada, Simone. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo aqui com a Simone Mendonça. Falar sobre coisas novas, BPO financeiro. Fique ligado, que em breve teremos mais Pod Dani. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.